Nós temos falado aos domingos sobre o tema Deus da Providência. Nós vamos ainda continuar este tema e ainda na sequência da nossa leitura em 2 Reis. Abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 6. Eu farei leitura dos versos de 8 a 23. Segunda Reis, capítulo 6, versos de 8 a 23. Preste bastante atenção, é uma história que depois vamos recontá-la, mas preste atenção neste momento. O rei da Síria fez guerra a Israel e, em conselho com seus oficiais, disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado, e assim se salvou, não uma nem duas vezes. Então, tendo se turbado com este incidente, o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel. Faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Ele disse: ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros fortes e tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que as tropas, cavalos e carros, haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: fere peste esta gente de cegueira. Feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem esta a cidade. Segui-me, e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. Tendo eles chegado a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre os olhos desses homens para que vejam. Abriu-lhes o Senhor os olhos e viram, e eis que estavam no meio de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: feri-los-ei, meu pai? Respondeu ele: não os ferirás. Fere aqueles que fizeram prisioneiros com a tua espada e o teu arco. Porém a estes manda pôr-lhes diante pão e água, para que comam e bebam e torne ao seu senhor. Ofereceu-lhes o rei grande banquete, e comeram e beberam. Despediu-os e foram para seu senhor. E da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Como eu disse, nós estamos falando sobre o Deus da providência. E dissemos no início que a nossa intenção não é tentar entender a ação de Deus, muito menos querer
designar o que Deus faz ou o que Deus não faz, mas é entender que Deus é soberano na história e que, apesar de problemas e dificuldades, Deus não deixa nunca de reinar nos acontecimentos. E a gente tem visto uma série de situações, de momentos, pelos quais Deus mostra o seu amor, o seu poder, o seu cuidado. A história, na maioria das vezes, não é uma história que tem uma lógica para nós, mas estudando essa história você percebe como Deus age por essas chamadas linhas tortas, por esses chamados caminhos que nós não compreendemos. Vimos que Deus chama Naamã, um homem que era distante do Senhor, e Deus, por intermédio da doença e uma série de fatores, o leva a Israel, e ele é curado da sua lepra e ele passa a ser um discípulo do Senhor. Vimos que Deus agiu na vida de Geazi, só que agora de forma contrária. Ele era um discípulo, mas ele estava se afastando do Senhor, e Deus permitiu que ele viesse a pecar, e assim se afastou dos caminhos do Senhor, deixou de ser discípulo do Senhor. Na semana passada nós vimos Deus agindo em favor de um discípulo que estava no caminho do Senhor, estava servindo ao Senhor. E essa história de hoje, ela fala a respeito de um povo, Deus agindo em favor de um povo. Aqui é o povo de Israel, mas naquela época eles estavam muito afastados do Senhor. Então muitos ali eram maus, tinham maus e bons, mas Deus age em favor de seu povo. Deus nunca desampara o seu povo. Capítulo 6, a partir do verso 8. A história ela é o seguinte: o rei da Síria faz guerra a Israel. Só que todas as vezes que ele marcava, não, vamos guerrear em tal lugar, tal hora, Eliseu ficava sabendo. Como? Por intermédio de Deus. E avisava o rei de Israel. E aí, quem perdia a batalha era o rei da Síria. O texto diz que isso aconteceu várias vezes. O rei da Síria então chama os seus servos e pergunta: temos que descobrir quem é o informante, quem que está nos traindo. Ele não conseguiu entender que era Deus que estava revelando o que estava acontecendo. Mas um dos seus servos disse: não é ninguém, nenhum de nós, mas Eliseu. Qual foi a atitude do rei da Síria então? Mande prendê-lo. E é curioso que ele aqui não está entendendo muito bem quem é Deus ainda. Porque se o seu servo disse que tudo o que acontecia lá na câmara, no seu quarto, Deus estava revelando para Eliseu, por que Deus não revelaria para Eliseu que ele estava sendo perseguido e ele seria preso? Foram então atrás de Eliseu, acharam em Dotã e foram então e cercaram a cidade. Aqui diz que eles cercaram a cidade de noite. Nós entendemos que Eliseu sabia de tudo, porque Deus estava com ele. Aqui a gente percebe que, mesmo sabendo de tudo, ele não mudou o seu percurso. Ele não morava em Dotã, mas ele continuou fazendo exatamente o que estava e devia estar fazendo. A aparente calma de Eliseu é contrastada pela preocupação do seu servo. Parece que Eliseu até está mais descansando lá, dormindo até um pouco mais tarde, quando o seu servo sai muito cedo. E ele, o que ele viu?
as tropas, cavalos, carros cercando aquela cidade. E ele diz: ai, meu Senhor, o que faremos? O que faremos? Os olhos dele estavam abertos, mas para aquilo que se vê, para o inimigo. Eles estavam abertos para o que era aparente. E a primeira oração de Eliseu não é: ó Deus, protege-nos, ó Deus, acalma este servo. Não, qual foi a oração de Eliseu? Abra os olhos para que ele possa ver. Ele responde ao seu servo: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Abra os olhos do teu servo. Orou Eliseu, e assim os olhos do seu servo abriu. E ele viu o quê? Que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Era a proteção de Deus. Irmãos, quando a gente passa por momentos como esse, de tantas preocupações, tantas dificuldades, como acredito que nunca passamos, incertezas, o que os nossos olhos estão enxergando? Os exércitos contra nós? As dificuldades? As doenças? Ou nós estamos, como Eliseu, seguindo o caminho, certos de que Deus está protegendo? Independente das dificuldades que nós enfrentamos, nós não podemos só enxergar as dificuldades. Uma oração que nós devemos fazer é: abra os olhos, para que eu possa ver o caminho, possa ver a proteção. A fé nos permite ver o exército invisível de Deus. Nós temos visto isso na nossa vida? O exército invisível de Deus? Salmo 125, 2 diz: como em derredor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor é em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. Você consegue ver ao seu redor um muro de proteção? Os muros ao redor de Jerusalém serviam para protegê-los do inimigo. Aqui não diz: não haverá inimigo. Pode haver muitos inimigos, mas maior é o que está em nós. Maior é essa proteção de Deus. Salmo 34, 7 diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Nós estamos enxergando os anjos de Deus ao nosso redor, nos protegendo no dia mau, no momento da dificuldade, do sofrimento. Essa foi a primeira oração de Eliseu. Depois ele orou: fere, peste esta gente de cegueira. Ele orou para que os olhos do inimigo fossem fechados, mesmo que parcialmente, porque aqui o que acontece depois é que eles enxergavam bem pouco, e Eliseu fala com eles: vocês estão indo atrás de mim mesmo, né? Só que ele não usa o termo, né, mim mesmo. Vocês estão indo atrás do homem, eu vou te levar até lá. E ele não mentiu, porque o caminho dele era Samaria. E ele foi levando todo aquele, era não um exército muito grande, era um exército de certa forma pequeno. Ele foi levando todo aquele grupo até Samaria. Chega lá, abre o portão, entra todo mundo na cidade, fecha o portão. E aí depois, ele ora de novo: abre os olhos desses homens. E quando eles abriram os olhos, eles estavam cercados. Agora, do povo de Deus, eles não tinham o que fazer. Eles seriam presa fácil ali. Aparentemente, o que Eliseu fez foi poupar a vida deles, porque a conversa de Eliseu com o rei é interessante. O rei diz:
Vamos feri-los? Vamos matá-los? E Eliseu diz: como? Desde quando a gente mata alguém que nunca nos atacou? A gente mata e persegue os inimigos. Eles não nos atacaram. Dê pão e água para eles. E o rei logo deu um banquete para eles. O dar alimento ao seu, entre aspas, inimigo, significava fazer um pacto no qual ele não poderia novamente atacá-lo. E esse pacto de paz foi que Eliseu fez. Olha como Eliseu combateu o seu inimigo. Aqui nós tiramos uma grande lição em relação à misericórdia, ao amor, ao cuidado. Quando nós encontramos alguém que nos fere, a melhor forma que nós temos para encontrar a paz é reagir bem, é fazer o bem ao nosso inimigo. Provérbios 25 diz, lá no versículo 21 e 22, se teu inimigo te aborrece, tiver fome, dá-lhe pão de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque assim amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça, e o Senhor te retribuirá. Paulo citou essa mesma afirmação, Jesus citou essa mesma afirmação. Como que Eliseu abateu os seus inimigos? Com bondade. Essa misericórdia demonstrada por Eliseu ao seu inimigo, ela demonstra realmente o melhor caminho que nós temos em relação às dificuldades, em relação às perseguições que nós enfrentamos. O perdão é o melhor caminho. O caminho da tolerância é o melhor caminho. O caminho da humildade é o melhor caminho. O que a gente vê nesse texto, irmãos? Nós vemos um Deus que é por nós. Como eu disse no início, um exército faz guerra com Israel. Às vezes existe uma guerra contra o povo, bons e maus. Deus, a sua vontade, com o seu propósito, conforme o seu desejo, Ele primeiro dá livramento para todos aqueles que estavam sendo perseguidos. Em um segundo momento, Deus dá livramento para Eliseu. Como nós reagimos aos confrontamentos do inimigo? Como nós reagimos diante das grandes tribulações? Estamos mais para Eliseu, mais para o discípulo de Eliseu? Como reagiu Eliseu? Seguiu o seu caminho. Certa vez, Moody conversando com uma mulher, o evangelista Moody, ela disse que havia encontrado uma promessa maravilhosa de Deus. E assim, quando ela estava preocupada, essa promessa lhe dava paz. A promessa estava em Salmo 56:3. Em me vindo o temor, hei de confiar. Moody falou muito bem, graças a Deus. Mas tem uma promessa tão importante como essa, e acredito que melhor do que essa. E aí ele citou Isaías 12:2. Eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei. Dá para perceber a diferença? Digo que essa segunda passagem é mais uma passagem para Eliseu. Eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei.
Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. Se estourar contra a minha guerra, sim, ainda terei confiança. Salmo 27, 3. É muito difícil ser um Eliseu. Nesses tempos, né? Você dá 2 tossidinhas e fala, ai Jesus. Aí põe a mão assim, será que eu estou quente? Pronto, vou morrer. Não sei se é só eu que sou desesperado assim, né? Às vezes a gente está mais para essa senhora e para o profeta, e para o discípulo do profeta, que no Salmo 56, 3 diz, em me vindo temor, em ti confiarei. Momento em que eu começo a desesperar, eu pego com Deus, Deus me dá calma, graças a Deus, Deus me dá calma. Independente da forma, irmãos, nós não podemos ser como um ímpio, que está vivendo em pânico e desespero, que não enxerga o Senhor, que não enxerga a saída para a vida. Eu quero dizer isso para nós nessa noite, seja o que for, como for, a gente nunca pode ter os olhos fechados e não perceber como Deus está conosco, como seus anjos nos cercam, como mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Essa é a promessa de Deus, um Deus protetor. Estudando então sobre a providência de Deus, Deus age individualmente, pega um ímpio e se ele deseja, ele coloca-o como um discípulo, como fez com Naamã. Deus também cerca de tentações e alguns daqueles que aparentemente são de Deus, o joio demonstra que eles na verdade adoram outros deuses e coloca para fora esse falso discípulo. Deus cuida individualmente no trabalho, quando nós nos dedicamos a um trabalho, como cuidou daquele discípulo, a história do machado. E Deus cuida de todos nós, Deus tem cuidado da nossa igreja. Nós reabrimos dia 27 de maio, até hoje, graças a Deus, Deus nos sustentou. Tem igrejas que não abriram ainda, na nossa cidade. Não estou dizendo que eu sou melhor, que a outra igreja é pior, que isso é que a questão aconteceu assim. Eu sempre digo, a nossa igreja tem uma estrutura maior, o tamanho do templo, etc, etc. Quantos adoeceram individualmente? Graças a Deus, até hoje nós estamos aqui, sustentados pelo Senhor. E se vier a tribulação, a dificuldade, de alguma forma Deus vai nos sustentar. Mas a mensagem para nós nessa noite é: não se preocupe com o inimigo. Ore para que Deus abra os seus olhos. Mas também faça como Eliseu, ore para que Deus abra os olhos dos seus amigos, seus irmãos, seus parentes, para que Deus abra os olhos daqueles que não conseguem ver. Eu não estou falando mais de enfermidade, de Covid, não. Estou falando de forma geral, em relação à vida, porque a gente tem muito mais problema do que Covid, né? Tem muitos outros problemas. Diz que Deus abra os nossos olhos, para que a gente possa enxergar a proteção dEle diariamente. E só relembrando para concluir, irmãos, quando enfrentarmos o inimigo, que a gente possa agir com misericórdia, que assim nós ganhamos um inimigo, nós ganhamos e fazemos amigo. Mas agir com vingança, com maldade contra os outros, só vai aumentar a discórdia. Nós entregamos nosso inimigo para Deus, Deus dirige, e Deus assim sustenta cada um de nós. Vamos fazer uma oração. Obrigado, Senhor, nós agradecemos a Ti por esse privilégio, ó Deus, de estarmos reunidos nesta hora. Pai amado, nós agradecemos a Ti pela Tua palavra. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, que o Senhor nos sustente, que o Senhor nos dê forças, para que possamos viver a cada dia, ó Deus, descansados do Senhor,
sabendo que o Senhor governa todas as coisas conforme a tua vontade e conforme o seu propósito. O Senhor Deus nos guarda, o Senhor Deus nos sustenta. Maior é a força do Senhor do que qualquer força que venha contra nós. E que nós tenhamos paz, ó Deus, que nós vivamos com o Senhor. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém.